Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um Papo.com. Eu sou Danilo Gobato e hoje recebo a médica especializada em otorrinolaringologia e homeopatia, a doutora Luciana Ramos de Magalhães Barros. Doutora, muitíssimo obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-la. Obrigada, bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando um pouquinho da homeopatia. Bom, doutora, eu queria começar esse primeiro bloco perguntando, afinal, o que é a homeopatia? A homeopatia é um método terapêutico onde a gente utiliza assim, o indivíduo como um todo. Você trata o doente e não a doença. Então você não vai suprimir sintomas, você quer uma melhora geral do organismo. Eu queria saber qual que é a diferença entre homeopatia e alopatia. A alopatia, que é a medicina tradicional que todo mundo conhece, ela é a medicina dos contrários. Então você vai tratar a febre, por exemplo, com um antitérmico, então é um remédio contra a febre. O analgésico, ele é contra a dor. O antibiótico é contra a infecção. E na homeopatia, o que rege, o principal, é a cura pelo semelhante, que é mais ou menos o esquema de vacina. Então, essa é a diferença entre alopatia e homeopatia. E o que é essa lei dos semelhantes? Então, a lei do semelhante é o seguinte, na natureza, qualquer substância capaz de produzir sintomas, quando ela é utilizada, diluída e dinamizada, ela é capaz de aliviar esses sintomas. Então, por exemplo, o café. O café causa insônia. O café, remédio homeopático, que é a cófia cruda feita dos grãos do café, vai tratar insônia. A ipeca, ela produz náuseas. A ipeca, remédio homeopático, vai tratar as náuseas. E do que é feito o remédio homeopático? O remédio homeopático pode ser feito dos 3 reinos da natureza, vegetal, mineral e animal. A maioria é do reino vegetal, tanto que as pessoas sempre associam homeopatia com tratamento por plantas. E por que a gente pode considerar que a consulta homeopática ela é diferente de uma consulta tradicional? Porque na consulta é uma consulta mais demorada, é uma consulta onde, além do diagnóstico clínico, você tem que fazer um diagnóstico homeopático, escolher o remédio homeopático para esse paciente. Então, para isso, você leva em conta tanto os sintomas físicos, emocionais e mentais. Então, é uma consulta mais demorada, é uma consulta que existe uma parceria do médico com o paciente. Então, por exemplo, o paciente não pode ocultar sentimentos que ele tenha, porque aí você não vai escolher bem o remédio. E geralmente os pacientes fixam muito na parte física. E o mais importante na homeopatia são os sentimentos, o que te leva a sofrimento, transpiração. Tem vários fatores que a gente valoriza muito, que não é valorizado numa consulta normal, e isso que faz a diferença para você escolher um bom remédio. Então, o paciente tem que ser muito autêntico, ele tem que ter uma boa relação com o médico para se abrir bastante, e você com isso conseguir encontrar um remédio melhor. E muita gente ainda não conhece a homeopatia. Esse tratamento, né, é novo? A homeopatia é recente? Não, a homeopatia tem mais de 200 anos. E, na verdade, quem que descobriu a homeopatia? Foi o Samuel Hahnemann? Eu queria que você contasse um pouquinho da história do Hahnemann. Então, o pai da homeopatia é o médico alemão Samuel Hahnemann. O Hahnemann era um médico muito conceituado na época, tinha uma boa clínica, uma clientela, inteligente, escreveu vários livros e ele ficou desiludido com a medicina da época, porque era uma medicina perigosa, intoxicava os pacientes. Então ele ficou muito descontente e abandonou a medicina, porque ele achou que ele estava mais prejudicando os pacientes do que ajudando. E quando ele abandonou a medicina, ele foi fazer a tradução de livros. E numa das traduções, uma matéria médica sobre o quinino, ele observou, porque ele era muito observador, e a homeopatia depende muito de observação, você observa o paciente também desde a hora que ele está entrando no consultório. Então o Hahnemann observou que a intoxicação pelo quinino, produzia os mesmos sintomas da malária. Então ele começou a fazer a experimentação com doses diluídas e dinamizadas e viu que curava esses sintomas. E aí ele fez a grande descoberta da cura pelos semelhantes. E com isso ele começou a fazer com outras substâncias, nele mesmo e em outras pessoas.
e descobriu a lei dos semelhantes. Agora, o Hahnemann, ele foi muito perseguido na época pelos farmacêuticos que utilizavam arsênico para tratamento como tônico revigorante, e aí ele denunciou esses farmacêuticos porque tinha muitos casos de intoxicação que o paciente morria. E com isso ele foi muito perseguido. O apogeu dele foi em 1817, quando teve uma epidemia de cólera, e que ele tratou com 3 remédios homeopáticos e teve resultados brilhantes. Aí que a homeopatia começou a ser difundida. Então, na verdade, assim, para a época, ele pode ser considerado um gênio, né? Com todas essas descobertas, um gênio, né? Porque, inclusive, a medicina, por exemplo, a medicina psicossomática é mais recente. Ele, desde 1700, já fez a relação que a parte emocional era muito importante no adoecer. E uma dúvida que muita gente tem é que a gente pode associar remédio alopático para uma pessoa que faz o tratamento homeopático? Pode. A pessoa que faz o tratamento homeopático, ela pode tomar o remédio alopático. Na verdade, o homeopata tem que ter o bom senso, o que é melhor para aquele paciente naquela hora. Se é um tratamento alopático, homeopático ou cirúrgico, mas sempre o paciente pode se beneficiar com o tratamento homeopático. E mesmo esse médico especializado em homeopatia, ele pede exame como um médico, digamos, tradicional? Ah, sim, porque antes de mais nada ele é médico, ele tem que fazer diagnóstico, né? Então ele pede exames, ele pede avaliação do especialista. Hoje em dia a gente precisa unir as duas coisas. E como que um médico ele se torna um homeopata? Qual que é o procedimento? Você primeiro faz o curso de medicina com duração de 6 anos e aí você faz uma outra especialidade, que tem duração de 3 anos. E quais médicos podem prescrever os remédios homeopáticos? É qualquer médico que pode? Não, o médico que fez o curso de especialização em homeopatia. Mas, né? mas um veterinário, um dentista, ele pode também, desde que ele tenha feito o curso de homeopatia, a especialização. E a homeopatia, há quem diga que é um tratamento lento. É verdade isso aí? Não, a ação do remédio homeopático é instantânea. Agora, o tratamento é lento porque é uma medicina preventiva, você não vai só suprimir um sintoma. Então, mesmo uma pessoa que esteja bem de saúde, uma vez por ano ela vai no homeopata quando ela faz o tratamento, porque tem que seguir e mantendo sempre bem essa energia vital. E quais são as vantagens desse tratamento? Então, a vantagem é que diminui muito a predisposição às doenças, né? O organismo é uma medicina preventiva que aumenta a imunidade, o paciente fica mais resistente a doenças, é um remédio de fácil administração e é uma medicina assim, não causa intoxicação, é um tratamento duradouro e uma cura suave. É um remédio considerado mais barato que os alopáticos, por assim dizer, não é? Mais barato. E tem alguma contraindicação fazer esse tratamento? A contraindicação seria o uso de maneira inadequada, né? Um remédio que não foi prescrito pelo médico, um remédio que foi passado para uma outra pessoa, porque a homeopatia é individualizada, você não vai tratar a mesma doença para outras pessoas com o mesmo remédio. Cada paciente tem o seu remédio, não importa se a doença seja a mesma. Por exemplo, um grupo de paciente asmático, cada um vai ter o seu remédio. Aliás, esse é o grande problema, que as pessoas querem alopatizar a homeopatia. Então, nos trabalhos científicos, dão o mesmo remédio para várias pessoas, querendo comprovar que a homeopatia não é eficaz, né? Então, assim, a gente não vai conseguir. Tem que fazer por exemplo, pacientes asmáticos. Então, o médico homeopata vai escolher cada remédio para cada paciente e aí a gente pode fazer o estudo duplo cego dessa maneira, mas não com um único remédio para qualquer pessoa. E tem algum efeito colateral? Porque a gente sabe que os remédios alopáticos, eles têm muitos efeitos colaterais. Eu queria saber da homeopatia. Não, o remédio homeopático não tem efeito colateral porque ele não tem toxicidade, né? Aliás, ele é diluído e dinamizado, então ali é um remédio energético que ultrapassa o número de Avogadro. Não tem matéria, portanto, não vai causar nenhuma intoxicação. Bom, nós estamos aqui encerrando o primeiro bloco com a médica Luciana Ramos de Magalhães Barros. O Papo.com volta já, não saia daí.
Estamos de volta aqui no segundo bloco, papo.com. Hoje eu recebo a doutora Luciana Ramos de Magalhães Barros. E no meu primeiro bloco a doutora já nos contou várias qualidades sobre o tratamento homeopático. Ela vai continuar aqui nesse segundo bloco contando algumas curiosidades. E eu já começo perguntando, na verdade, como que a gente deve armazenar um remédio homeopático? O remédio homeopático, ele tem que ser, não pode ficar exposto ao sol, ao calor, a radiações de TV, de micro-ondas, celulares. Então, o melhor seria numa caixinha de isopor e até com papel alumínio, para conservar a eficácia do remédio. E também, armazenar, a gente precisa tomar cuidado também quando você compra o remédio na farmácia, né? O farmacêutico responsável, hermeticamente tem que estar fechado. E a homeopatia ela trata de doenças agudas? Trata, a homeopatia trata de doenças agudas. Agora, o que você precisa observar é se o paciente, naquele momento, ele está em condição de ser estimulado. Porque às vezes é melhor você usar um antibiótico para matar a bactéria e estimular o organismo num segundo posteriormente. E o câncer? Nós não podemos dizer que a homeopatia trata o câncer, mas que o paciente pode ser beneficiado no tratamento do câncer com remédio homeopático, sim. Inclusive na França é muito utilizado, tanto da parte emocional do paciente que está com câncer, como dos efeitos colaterais de quimioterápicos. É muito utilizada a homeopatia dentro de hospitais. E a gente fala muito da energia do remédio homeopático, né? E eu queria saber como que ele age, qual que é a ação do remédio homeopático? Então, a ação do remédio homeopático é energética, né? Porque todo ser vivo ele tem uma energia vital. Quando essa energia está em desequilíbrio, você adoece. O remédio homeopático, ele vai equilibrar a energia. E eu estou vendo que você trouxe aqui uns frascos. São essas duas apresentações que o remédio tem? Essas são as principais, né? Existe também em comprimidos, mas a principal apresentação é em gotas, que é feito no álcool ou glicerina, e nos glóbulos, né? Os glóbulos que é feito na sacarose. E eu queria saber o que significa, porque eu faço tratamento homeopático, né? E cada remédio ele tem uma potência. O que significa essa potência no remédio homeopático? Então, essa potência corresponde como se fossem as miligramas no remédio alopático, né? Então, a potência, quanto maior a potência, mais diluído e mais dinamizado está essa medicação e maior a sua ação curativa. E a potência também é individualizada para cada paciente. Então não é que tem assim um número certo para cada um que vai usar. Então é uma consulta em que o médico vai analisar aquele paciente e de acordo com os sintomas, de acordo com aquele paciente necessita, que vai ser uma dosagem, isso, que vai ser uma potência, é isso? É isso. De acordo se é uma doença física, se tem mais a parte emocional, tudo isso a gente leva em consideração na escolha da potência. E com que idade deve se iniciar o tratamento homeopático? Tem uma idade certa? Crianças, bebês podem fazer o uso da homeopatia? Sim, podem. E quanto mais cedo, melhor, né? Porque, na verdade, a criança, ela ainda não foi suprimida por remédios alopáticos, ela não fez nenhuma cirurgia, porque se você retira um órgão, retira um apêndice, retira uma amígdala, a força vital não vai ser mais a mesma. Então, é diferente a ação. Tanto que a gente vê que na criança os resultados são brilhantes, porque a criança não foi suprimida, é muito mais fácil reequilibrar essa força vital. E a gente sabe que tem aí uma situação, não diria polêmica, né? Mas sobre a febre, né? Hoje em dia tem se discutido muito sobre isso, sobre a febre, o jeito de tratar, não tratar, mas sei lá, o paciente está com febre e a gente já vai lá dar logo um remédio que a gente não pode citar nomes aqui, mas queria que a senhora falasse um pouco sobre a febre. Porque o homeopata tem fama de não medicar a febre, né? Mas não é bem assim, a gente tem que ter, a virtude está no meio, no equilíbrio, né? Porque a febre é uma defesa do organismo.
Com 38 graus de febre, ocorre um aumento na produção de anticorpos, um estímulo da produção do organismo. Então, se você corta a febre, você corta a defesa do organismo também. Então, hoje em dia, os alopatas também estão pensando diferente sobre a febre, muito mais próximo da visão homeopática, né? Que a febre é defesa. Então, a febre, ela tem que ser investigada, tem que ver o que está causando a febre, qual a doença que tem por detrás disso, mas não somente cortar a febre. Até hoje tem um movimento que é para acabar entre os médicos, para acabar com a febrefobia, porque as mães são muito assustadas com febre. E as piores complicações da febre é justamente o uso indiscriminado de antitérmicos e não a própria febre. Porque uma criança que tem convulsão febril, ela vai convulsionar com febre baixa, não precisa de uma febre alta. Então, o importante não é estar ali abaixando a temperatura no termômetro, é o estado geral dessa criança. Então, enquanto puder deixar com febre para produzir anticorpos sem muito sofrimento, tudo bem, se não, usa o antitérmico. Eu acho que não só com a febre, né? Acho que hoje em dia, qualquer resfriado, os médicos já estão entupindo os pacientes de remédios fortes, né? Ou os pacientes que tomam também, né? Não sei se são os médicos, né? Mas existe uma tendência a qualquer tossezinha, qualquer nariz escorrendo, já usar um remédio para cortar esse sintoma, né? Sendo que seria interessante que o organismo resolvesse naturalmente na medida do possível, né? E muitas pessoas falam que o remédio homeopático ele age por sugestão. O que seria isso? O que a senhora tem para dizer sobre essas pessoas que cutucam a homeopatia? Então, desde a época do Hahnemann, né, que era tão perseguido pelos farmacêuticos, ainda hoje em dia existe também uma perseguição, né? A maior prova de que a homeopatia não age por sugestão é a sua ação muito importante na agricultura e na medicina veterinária, né? Então, eu acho que respondendo assim, não preciso dizer mais nada. Então, na verdade, o que os críticos, né, falam é que a pessoa que toma a homeopatia, ela fica sugestionada por uma consulta que às vezes é mais demorada, então a pessoa se sente assim mais acolhida, e então talvez são esses elementos da consulta homeopática que, entre aspas, curam o paciente, é isso que os críticos falam? Isso, eles acham que como é uma consulta mais demorada, o paciente se sentiu melhor e vai ficar sugestionado, né, que seria assim um efeito placebo, né? Ele vai ficar sugestionado e vai melhorar. Então, a prova de que não é placebo é o tratamento em animais, por exemplo? Em animais. E na agricultura também, ela é muito utilizada, né? E eu queria que você comentasse a que ponto está a situação da homeopatia hoje no Brasil. Então, bom, a homeopatia, ela foi reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Regional de Medicina em 1980. Assim como a acupuntura também é reconhecida, porque existe, assim, vários outros fatores que todo mundo acha que é homeopatia. Fitoterapia não é homeopatia, florais de Bach não é homeopatia. Então, a homeopatia é uma especialidade médica que você vai reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina. Agora, a procura pela homeopatia é muito grande. Visto o número de farmácias homeopáticas, né, que se alastraram. Mas, infelizmente, ainda acho que é uma minoria da população, é uma medicina de elite que tem acesso à homeopatia, por problemas econômicos. Por quê? Nem ao médico interessa atender por uma consulta de convênio que paga barato. Para o SUS também não é viável, porque o que importa é volume, né? Mas a população, principalmente a população carente, iria se beneficiar demais com o tratamento homeopático. Mas é uma luta aí para introduzir a homeopatia no SUS, já que visa mesmo um número maior de consultas. Então, ela continua ainda tendo seus resultados brilhantes nos seus consultórios particulares. Mas, infelizmente, para uma minoria, Infelizmente, né? Para uma minoria. E será que não tem jeito do governo aplicar esse tratamento no SUS ou em qualquer outro hospital público? Então, está começando, né? Mas engatinhando ainda, né? E bom, eu acho que eu estou falando aqui na produção, a gente está encerrando o nosso segundo bloco. No terceiro bloco, a doutora Luciana vai contar mais coisas sobre a homeopatia. Não sai daí, eu volto já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco e hoje eu recebo aqui a médica especializada em otorrinolaringologia e homeopatia, a doutora Luciana Ramos. Doutora, eu queria saber, no dia a dia, ali no consultório, alguns casos de paciente, porque a gente sabe que muita gente chega ali desacreditada ou talvez desinteressada num tratamento homeopático. E daí ela quer insistir no tratamento, mas ela não acredita. E depois ela acaba tendo resultados, né, como você diz, brilhantes. Queria que você contasse um pouco desse dia a dia no consultório, desses pacientes que conseguem reverter casos de doenças seríssimas com a homeopatia. Então, eu me sinto privilegiada porque, nesse caso, porque como eu sou otorrino, a maioria dos pacientes às vezes me procuram como otorrino e depois a gente acaba mostrando, para esses desacreditados, né? Porque a procura pela homeopatia é muito maior. Mas para o paciente que está mais desacreditado, como eu sou otorrino e faço também um tratamento alopático, porque eu já era otorrino antes de conhecer a homeopatia, então esses pacientes vão ganhando confiança, vão adquirindo confiança. Sabe que se tiver um quadro mais grave, você vai usar um antibiótico, né? Porque a homeopatia tem também, que antigamente os médicos homeopatas eram muito radicais, não tratavam febre, não usavam antibiótico, então os pacientes ficam com medo, com receio de num quadro agudo você ficar demorando muito para melhorar o remédio, o paciente, que isso também não é verdade. Não é verdade, mesmo num quadro agudo, se o paciente não melhora naquela ação do antibiótico, você tem que trocar o remédio homeopático, você tem que analisar novamente esse paciente, porque a homeopatia não é demorada como muitos pensam, né? Agora, depois de tanto tempo de formada, eu acho assim que o que me estimula a ir para o consultório, a ir trabalhar, é a homeopatia, né? Porque é comum a criança chegar, a mãe chegar com aquele calhamaço de receitas de antibiótico, que ela já está desesperada, não sabe mais que médico procurar. E aí você começa, faz a consulta, começa com o tratamento, vai tomando as gotas e o paciente vai melhorando. Então isso daí é que causa o estímulo, né? Porque você vê que você conseguiu melhorar a qualidade de vida daquela criança, principalmente criança, que eu atendo muita criança, né? A criança pode voltar a ter uma vida normal, não podia tomar um sorvete que já adoecia, não podia colocar o pé no chão que já adoecia. Então isso é muito gratificante. E você comentou que cada paciente tem um remédio único, não é um mesmo remédio para todo mundo. Na homeopatia, a gente pode mesclar remédios? Existe isso? E como que você administra isso no consultório, você particularmente? Então, todo mundo tem um remédio constitucional, mas às vezes você lança a mão de um remédio que a gente chama de organicista, que é para tratar, por exemplo, está com uma amidalite, você vai tratar aquela amidalite, mas tratando o todo também. Senão, vai contra a homeopatia. Só suprimir sintomas, não, isso é da alopatia, né? Curar a doença em si, isso é tratamento alopático. Então, na homeopatia, você tem que individualizar a pessoa, ela vai... principalmente encontrar o núcleo do adoecer de cada um, né? Cada um tem um sofrimento por um tipo de sentimento, então isso tudo é importante. E às vezes sintomas que na alopatia a gente não valoriza tanto, como transpiração, odor de transpiração, sono, qualidade de sono, medos, e o que leva a sofrimento, né? O que desestabiliza a pessoa. E às vezes ela nem tem consciência disso. Então, é uma maneira também da pessoa ter um autoconhecimento. A homeopatia sempre leva muito a isso, porque a pessoa vai começar a se observar as suas reações e uma oportunidade de se transformar numa pessoa melhor. Então, na verdade, a consulta homeopática, o paciente ele não pode ter vergonha de se abrir, de falar sobre os seus medos, sobre os seus problemas, porque tudo isso vai compor um remédio homeopático. Então, ele sim. não pode ficar inibido ali na consulta, né? Naturalmente, porque senão a escolha do remédio não vai ser eficaz, né? O remédio não vai ter uma boa ação, porque a gente escolhe baseado em um grupo de sintomas que caracterizam aquele indivíduo para você escolher aquele remédio naquele momento, né? Nem todo mundo vai usar o mesmo remédio a vida toda. E eu gosto muito de associar a psicoterapia com o tratamento homeopático, porque ajuda muito a esse autoconhecimento.
Então, assim, é uma visão muito abrangente, né? Aliás, é muito curioso que quando a pessoa retorna da consulta homeopática, ela às vezes até esqueceu por que ela veio a primeira vez, a queixa, que ela não tem mais aquela queixa. E tá assim, tem uma sensação de bem-estar, o humor melhora, né? Então tudo isso faz parte, não é só ficar livre daquela amidalite, ficar livre daquela dor que ela estava sentindo, principalmente nos quadros crônicos, né? Mas uma melhora no estado geral. E no remédio alopático, tem alguns agravantes de associar o remédio com a bebida alcoólica. Isso na homeopatia funciona do mesmo jeito? Não, essa interação não, porque o remédio não tem toxicidade, né? Agora, é lógico que os princípios de saúde, de álcool, alimentação, tudo isso é importante na saúde do paciente, mas não que tenha assim uma interação medicamentosa com o álcool. E você comentou que ainda a homeopatia é um tratamento, né, uma especialidade para poucos. Como que é a classe dos homeopatas? Vocês se reúnem, tem um conselho, é forte, é presente esse grupo para tentar levar a homeopatia cada vez mais para outras pessoas, para muitas pessoas? Então, existe, né, a Associação Paulista de Homeopatia, a Associação Brasileira de Homeopatia, é uma classe unida, sim. E o que é interessante é que nos congressos de homeopatia, a gente vê todo mundo muito assim dedicado, sabe? Coisa que em outros congressos não é tão assim, é aquele, parece aluno de grupo primário, sabe? Que anota tudo, presta atenção, está muito interessado. Então, mas infelizmente nós não temos assim o patrocínio de indústria farmacêutica, né? Então, por motivos econômicos, ela não é tão divulgada. Então, na verdade, você está dizendo que a indústria farmacêutica, evidentemente, tem muito mais dinheiro que a, entre aspas, indústria homeopática. Então, é por isso que cada vez mais é divulgado os remédios na televisão, nos programas, e a homeopatia não tem esse espaço, não consegue entrar na televisão, na mídia, nos grandes veículos? Olha, a verdade é que quando a homeopatia entra na mídia, é só mesmo para mostrarem o lado negativo, né? Porque são interesses de outras pessoas, né? Que não seja divulgada. Por quê? A homeopatia só vai ficar naquela classe ali dos médicos, da associação. Tem uma associação de homeopatia que é só devido a médicos. Não tem como nem pagar matéria para explicar como age a homeopatia. Então fica todo mundo ali, as formiguinhas trabalhando no seu consultório e tendo os efeitos brilhantes e a maioria da população longe disso. Essa é a verdade, porque infelizmente é a parte econômica que rege. Bom, mas para aqueles que não acreditam na homeopatia e gostam, né, de ter grandes influências, né, a gente pode falar que a família real usa a homeopatia, né? Quem mais que de grandes personalidades assim que fazem o tratamento e que tem resultados, não é, brilhantes, né? A família real realmente utiliza a homeopatia é muito difundida na Europa. Na França tem um núcleo bem presente, não é? Parece que em cada 6 pacientes, não me lembro mais agora a porcentagem, mas na França ela é muito difundida. Eu acho que a cada três franceses, usam, não era? A cada 6 pacientes, e que eu até comentei com você, a cada 6 pacientes, usa homeopatia. E aqui no Brasil a gente não tem esse dado preciso. Ah, não. Mas acho que o número é muito baixo, né? Aqui no Brasil. Olha, a procura pela homeopatia é grande, mas como eu comentei, é difícil o acesso, né? É difícil o acesso porque, pela maioria dos convênios, são poucos os médicos que atendem. Né? Porque também para fazer a homeopatia uma consulta rápida, não tem como a gente transformar a homeopatia, alopatizar a homeopatia. Né? Tem que ser aquela consulta tradicional, mais demorada, para você unir todos os sintomas, escolher o melhor remédio para aquele paciente. E na verdade o que a gente está percebendo é que a homeopatia chegar em mais pessoas é uma questão burocrática, né? Porque na verdade o remédio ele é barato, não é? Então ele não tem um custo muito elevado para atingir essas pessoas, né? É mais a questão burocrática mesmo, acho que é da indústria farmacêutica, né? Tem a parte econômica é uma parte bastante importante, né?
Uma outra coisa é que várias pessoas associam erroneamente homeopatia com religião. Eu até costumo dizer para os pacientes, quando falam que não acreditam em homeopatia, olha, não precisa acreditar, não é religião, basta tomar os remédios homeopáticos. E eu mesma já atendi vários pacientes que por determinadas religiões, dizendo que não usava por causa da religião, não tem nada a ver. Isso tudo começou porque os homeopatas atendiam às vezes em centros espíritas. Então, homeopatia é ciência, é medicina, temos que separar de religião. Bom, o Papo.com fica por aqui. Eu agradeço imensamente o carinho, a audiência e a doutora Luciana pela presença, por esclarecer mais sobre esse tratamento brilhante. Obrigado, tchau. Obrigada.